Sim. Se alguém não está, levanta a mãozinha, tá? Sim, eu estou ouvindo. Tá. É sempre um prazer que eu me uno a vocês. É um domingo de manhã, só de pensar que existem pessoas como vocês que se colocam disponíveis, né, para se reunir e aprender, a questionar, a refletir um pouco sobre o que está acontecendo e tentar ter uma consciência maior do que lhe cerca, eu já me animo, me motivo, e, enfim. Acordei às 6h30 hoje com bastante vontade de, de trabalhar e motivados por vocês. A aula de hoje é a predestinação, segundo a doutrina de Paulo, e como o Celso lembrou, vai ser uma aula bastante rica, porque tem tudo a ver com o momento atual. Eu compartilhei a tela aí, não sei se vocês já estão vendo. Já estão vendo a apresentação, gente? Já, né? Tá. Então, Sim. então o tema é esse, né? Será que... Peraí, eu dando spoiler. Que tem um delay, né? A gente às vezes você acha que o comando não foi e ele foi. Deixa eu mudar para uma tela só para ficar mais fácil para mim. Deu certo assim. Bem, hoje eu que estou atrapalhado, porque eu coloquei um segundo monitor para facilitar, mas está me atrapalhando. Eu queria ver vocês e ao O mesmo... Sérgio colocou outro dia. então, eu queria ver vocês e ao mesmo tempo fazer a apresentação. Mas estou com dificuldade de fazer isso. Mas aí você está naquele modo estendido ou Rodrigo Estendido. está no modo estendido? Eu tô no modo estendido, mas eu tentei inverter, colocar vocês no monitor que eu não tô, que eu uso menos, que não está na minha frente, mas não estou conseguindo, aí não funcionou. Não. Vai assim mesmo, então. O importante Então vem a pergunta: tudo que está para ocorrer já está predeterminado? Será? Né? Tem tudo a ver com o tema, a predestinação segundo a doutrina de Paulo. Então, existe predeterminação? Este é o ponto, né? Na verdade, muitos de nós acreditam que existe um destino, que as coisas já estão escritas. E a justificativa disso é que, se Deus é todo-poderoso, não poderia existir algo que ele desconhecesse. Ou seja, ele não estaria correndo risco de algo acontecer que ele não soubesse. Mas, na verdade, é que nós pensamos assim, temos a tendência de pensar assim, é porque nós vemos Deus, a gente
tem essa tendência de ver Deus como um ser humano, sujeito às vicissitudes de tempo e de espaço. Na verdade, não existe o destino, né? Deus não define ou predefine o que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer. Nós temos a liberdade de construir o nosso destino. Então, pensando assim, essa pandemia que está acontecendo não é um destino, não foi algo criado por espíritos ou por alguns espíritos para castigar a humanidade e fazer com que determinadas coisas acontecessem. Eu não acredito nisso. O que eu acredito é que a humanidade, com as suas ações, pensamentos, sentimentos, fez com que ocorresse essa pandemia. Causa e efeito, ação e reação. Né? Como eu já comentei em outras aulas, Deus não castiga, Deus não perdoa. As leis estão postas, se nós nos alinharmos, vamos nos dar bem. Se nós não nos alinharmos, vamos pagar o preço da lei. E, sendo assim, a gente tem aí o conceito da predestinação. Né? É uma teologia porque faz parte de diversas religiões essa questão de destino, né, de castigo. É um legado que a gente recebe ou recebeu de tempos antigos e que as igrejas usam muito, as igrejas de maneira genérica, para, de certa forma, doutrinar, colocar referências para que os seus seguidores permaneçam dentro da doutrina e façam aquilo que está previsto dentro da doutrina respectiva. Mas a predestinação nessa teologia cai exatamente no ponto que eu coloquei, né? Os defensores dessa doutrina argumentam que se Deus não ordenar cada acontecimento, não se pode dizer que ele é todo-poderoso. Se nós pensarmos Deus como um ser humano, sim. Mas se nós pensarmos Deus como imanente e não dependendo de tempo e espaço, não tem nada a ver. Né? Ele na verdade, ele está alheio às questões de tempo e de espaço. Então, a predestinação dá a entender que Deus elege cada um de nós, seleciona cada um de nós para um determinado destino, para um determinado objetivo. É aquela ideia muito em voga que os evangélicos colocam. Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os eleitos. Alguns já devem ter visto isso em alguns locais por aí. Ou seja, Deus capacita os eleitos, ou seja, ele elege e capacita aquela pessoa. Mas se a gente pensar um pouco mais, se Deus, essa potência, esse ser divino, selecionasse um espírito em detrimento a outro, que justiça haveria nisso? Então, na verdade, sim, existe uma eleição. Né? Deus vai pensar espíritos para o seu reino, mas ele não capacita esses eleitos. É o eleito que se capacita. Ele se capacita para poder ser eleito. Ou seja, é como se fosse uma corrida eleitoral. Você se predispõe, você trabalha, você se candidata a ser eleito pelo divino. Ou seja, essa ideia, Deus capacita os eleitos, é uma ideia bastante cômoda. Então, basta eu acreditar no divino, acreditar em Deus, que se eu tiver fé o suficiente, eu vou ser eleito. E aí eu vou ser capacitado. Não, nós precisamos trabalhar para isso. Nós precisamos nos eleger para sermos eleitos. Nós precisamos, para nos elegermos, primeiro nos candidatar e depois trabalharmos para sermos eleitos, nos colocarmos disponíveis. Aí sim,
nós vamos ser pinçados para o reino de Deus. Mas não o contrário. Deus primeiro escolhe quem vai para o reino de Deus e capacita essas pessoas escolhidas. Porque o destino não existe. Nós construímos o destino com o que nós pensamos e sentimos. Existe uma analogia que é muito utilizada também pelas igrejas cristãs, onde existe um navio, Jesus é o capitão desse navio, esse navio para em diferentes portos, recolhendo os eleitos para levar até o reino de Deus. E Jesus é o capitão desse navio. Nessa visão, nós vincularmos com cada religião, por exemplo, com os judeus, os tripulantes desse navio já estão eleitos. Porque na concepção judaica, o povo eleito é o povo judeu. Se você não é judeu, você não está eleito. Ou seja, esse navio, né, para sim em todos os locais. Mas só pode entrar nesse navio quem for judeu. Porque o judeu é o povo eleito. Se você não for judeu, você não entra. Ou seja, você não precisa se capacitar. Deus vai te capacitar. Mas se você for judeu. Na concepção cristã, o navio também para em todos os portos. O navio para também em todos os portos. Jesus convida as pessoas a entrar nesse navio. As pessoas que aceitaram o convite do capitão Jesus entram no navio e vão para o reino de Deus. Mas basta então eu aceitar o convite de Jesus, ou seja, crer no que ele disse, nos seus ensinamentos, que automaticamente eu me capacito para ser eleito. Na visão espírita da nossa doutrina, é a mesma coisa? Não, infelizmente não. O navio, né, comandado por Jesus, que vai levar até o reino de Deus, também para em cada local. Jesus também deixou o convite aberto para quem quiser entrar nesse navio. Só que tem um detalhe. Ele vai cobrar na entrada como capitão o seu ticket, a sua entrada. E você precisa comprar essa entrada, você precisa comprar esse ticket. E como eu compro isso? Através do trabalho, através da reforma íntima, através da expansão de consciência, do estudo. Porque senão você nem vai ver o navio. O navio vai passar na sua frente e você não vai ter consciência do navio. Um pouco assim como os índios norte-americanos, quando Colombo chegou na América. Aquele monte de caravelas e os índios não viam as caravelas, porque eles não conheciam. Só foram ver que estavam chegando gente na praia quando os barcos desembarcaram. Porque você só consegue reconhecer o que está à sua frente se você tem como comparar com uma outra coisa. Nós aprendemos por comparação. A nossa consciência é assim. Eu preciso trabalhar a minha consciência para poder reconhecer. Se nós, então, não nos trabalharmos através da reforma íntima, através de servir ao próximo, através do estudo, nós não vamos ter condições de comprar o ticket para quando o barco, o navio comandado por Jesus passar, a gente não vai ter condições de entrar porque a gente não vai estar preparado. Então, repito, né, a questão da eleição existe, mas eu preciso primeiro me capacitar. Deus não vai me capacitar porque eu sou eleito, porque eu tenho que me eleger. Eu tenho que me colocar disponível para ter condições de entrar nesse navio. Essa anedota, né,
tem tudo a ver. Vocês conseguem ver? Todo mundo conseguindo ver? Se alguém não tiver, levanta a mãozinha aí, né? A anedota. Ô, Luiz, em cima não dá para enxergar porque ele aparece as opções aí de... Ah. Desculpa, eu esqueci. Falta de experiência. Aí, obrigado. Agora sim, né? Então. Agora sim. Nós temos o livre-arbítrio. Ninguém é culpado pelas misérias do outro. Eu já falei isso em outros momentos e é verdade, é uma verdade dura, mas é verdade. Cada um de nós tem o que merece ter, na medida exata do que pensa e do que sente. Então, nós procurarmos desculpas justificativas para os nossos problemas, para as nossas limitações no outro, na família, no governo, está errado. Se algo em nossas vidas não está ok, nós temos que tomar consciência do que podemos fazer para que essas coisas mudem para melhor. Porque se está ruim hoje e eu não mudo a forma de pensar e sentir, e quando eu falo está ruim, vale para tudo, vale para relações, vale para trabalho, vale para estudo, vale para nós conosco mesmo. Se algo está ruim em nós e eu não medito sobre isso, não reflito sobre isso, para pensar e sentir diferente, o que vai mudar lá na frente? Nada. Então eu preciso necessariamente mudar meu pensamento e sentimento, plantar coisas diferentes na minha vida, no meu caminhar, para que lá na frente eu colha coisas diferentes. Se eu não fizer nada, ou continuar pensando e sentindo da mesma forma, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, eu vou colher as mesmas coisas que eu estou colhendo hoje, se não tiver pior. Eu tenho livre-arbítrio para isso. Não existe o destino. Causa e efeito. Sérgio, pode falar. Opa, Luiz, só uma questão, né, que você pulou outra página, aí eu vi ali escrito o arrebatamento, né? Aí na minha concepção, assim, né, assim, a gente está vivendo um tempo histórico, né, a gente vai se lembrar desse momento tarde, né, mas aí para algumas religiões, eles realmente acreditam que está acontecendo isso agora, né, que é o arrebatamento mesmo. Até para alguns espíritas também, né? A gente acredita que está rolando a transição planetária. Não, sim, a transição, sim. A transição, sim. Mas não está rolando assim, mas não vai acontecer. Ah, beleza, acabou a epidemia, sei lá, já... Não. Não. Regeneração, né? É um processo. Não é isso. É um processo. Mas eu acredito... sim, é um processo. Eu acredito em tudo que você falou, tá? Para mim tá corretíssimo, né? Mas assim, tem algumas pessoas que estão apenas a isso daí, estão achando que é o arrebatamento mesmo, que vai só complicado. Não é. Mas valeu pela participação. Esse arrebatamento que está colocado aqui, que separará peixes bons e ruins, seria a transição planetária do mundo de provas e regeneração para um mundo novo. Mas isso não é da noite para um dia, né? Isso não é um piscar de olhos, isso é um processo. A gente não tem ideia de tempo, pode demorar 10 anos, pode demorar 100 anos, pode demorar 200 anos. Já está ocorrendo isso há um bom tempo. Não começou isso no ano 2000, ou 2012, ou no ano 1000. Isso é um processo de depuração acontecendo e vai continuar acontecendo. E quando nós, espíritos, menos percebermos, nós estaremos renovados em um mundo novo.
Então, eu repito, essa pandemia não é um castigo divino. Não, é a colheita que nós, seres humanos, estamos colhendo devido à coletividade humana, aos seus atos, que são provenientes dos seus pensamentos e sentimentos. E atitudes, né, também, Luiz. Sim, né? Porque o pensamento e sentimento, né, antes de qualquer atitude, antes de qualquer palavra, antes de qualquer feito que nós façamos, nós pensamos e sentimos. Uhum. Se nós cuidarmos do que pensamos e sentimos, automaticamente as nossas atitudes, as nossas ações, as nossas palavras vão ser construtivas, vão ser positivas. De novo, né? Mas eu tenho livre-arbítrio, mas existem condições limitantes ao meu redor que não me deixam usar o meu livre-arbítrio de forma plena. Sim, existe um monte de condicionantes à nossa volta, nós vivemos em sociedade. E quer queiramos, quer não, nós dependemos das outras pessoas. Então, eu tenho o meu livre-arbítrio, mas esse livre-arbítrio é limitado pelas condições da sociedade em que eu estou inserido. Eu posso usar meu livre-arbítrio desde que eu não macule as condições necessárias para a sociedade se estabelecer de uma forma plena. Então, eu não posso roubar. Eu tenho livre-arbítrio para roubar, mas não posso roubar, porque eu prejudico a sociedade como um todo. Eu posso agredir o meu próximo, eu tenho esse livre-arbítrio, mas não devo. Porque isso, além de prejudicar meu próximo, de uma forma ou de outra, prejudica a sociedade. Nós precisamos ter um convívio pacífico. Então, nós temos o livre-arbítrio, ele só é limitado pelas condições do momento histórico que nós estamos inseridos. Mas dentro desse livre-arbítrio, nós conseguimos escapar da predestinação, no sentido que existe um caminho fixo que eu possa seguir e só esse caminho eu não posso me desviar. Não, eu posso a todo momento me desviar. Livre-arbítrio, então, é a oportunidade ou possibilidade de tomar decisões por vontade própria, seguindo o próprio discernimento e não pautando numa razão, motivo ou causa. Tudo baseado em escolha. A todo momento, eu sou colocado para fazer escolhas. Quando você vai decidir o que você vai comer hoje na hora do almoço, você está fazendo uma escolha. Que filme você vai assistir à tarde, você está fazendo uma escolha. Escolha é um julgamento. Sim, é. Nós julgamos o tempo todo. Se vamos dormir de luz escura, apagada ou acesa, se vamos comer isso ou aquilo, nós julgamos o tempo todo. Mas não é negativo eu fazer julgamentos? De fato, não. O que pega, na verdade, é a condenação. Você julgar uma pessoa porque ela é uma pessoa que está prejudicando no trabalho, não é errado. Você está constatando, de acordo com o seu modo de viver, do modo da sua consciência que você tem, que no seu julgamento aquilo é errado. Tudo bem. Agora, condenar é que é o problema. Quando nós achamos que o nosso julgamento é absoluto. E nós julgamos negativamente algo, e por achar que aquele nosso julgamento é absoluto, aquela pessoa está condenada. E aí é que nós não podemos agir dessa forma. Porque nós não somos seres absolutos. Por não sermos seres absolutos, nós não
não temos a capacidade de fazer julgamentos absolutos. Mas nós escolhemos o tempo todo. Nós julgamos o tempo todo. E são essas escolhas que constroem o nosso destino. São essas escolhas que nos capacitam a podermos entrarmos no reino de Deus. E essas escolhas são atos de pensar e sentir. Você crê na predestinação porque escolheu crer? Ou você acredita no livre-arbítrio porque você foi predestinado a crer nisso? Dei nó em vocês, né? As duas coisas são certas. Na verdade, as duas coisas estão certas. Isso, na verdade, tem a ver com a predestinação de Paulo. Paulo apóstolo, né? Paulo de Tarso, ele colocou isso nas suas epístolas, e a predestinação era um fato, e por ele ter colocado isso, a maioria dos cristãos acaba interpretando como o destino pré-definido. Mas a predestinação que o Paulo quis que nós entendêssemos é a predestinação que todos nós, espíritos, temos de um dia chegarmos ao reino de Deus, de um dia nos sintonizarmos com o divino. É essa predestinação, de um dia sermos felizes. Então, todos nós vamos chegar aos planos felizes, aos reinos felizes. Quanto tempo, quantas reencarnações, não sabemos. Vai de acordo com o livre-arbítrio de cada um de nós, que o caminho que vamos seguir até o reino de Deus. Imagina que o reino de Deus é um local, não é um local. Mas imagine que o reino de Deus é um local. E existe uma estrada. Na verdade, não, existem milhares de estradas que levam até esse local. Existe uma estrada reta e existe um monte de estradas que fazem caminhos alternativos até o reino de Deus. Nós escolhemos, pelo aplicar do nosso livre-arbítrio, qual estrada vamos utilizar para chegar até o reino de Deus. Mas nós vamos chegar. Nós vamos chegarmos a ser felizes, a nos sintonizarmos com o divino. É questão de tempo e de esforço de cada um de nós. Então, quando ele coloca, somos predestinados a sermos salvos pela justiça de Deus e pela fé em Jesus, em seus ensinamentos e em suas obras, Paulo está querendo dizer isso. Nós somos predestinados como espíritos a retornar ao Pai, a nos unirmos ao Pai. Mas isso não significa que o seu destino está escrito, que a sua vida está escrita. Nós vamos fazer isso, com a aplicação, com o uso do nosso livre-arbítrio. E aquela máxima, né, espírita, nós plantamos o que colhemos, quer queiramos, quer não. O plantio é opcional. Você pode plantar, não plantar. Você pode escolher o que vai plantar, mas a colheita do que você plantou ou não plantou é obrigatória. A estrada que nós vamos seguir até o reino de Deus é opção nossa. Então, por isso, nós não podemos reclamar, nos lamentarmos e procurar justificativas, culpados do que temos hoje. Que nós escolhemos os caminhos. Agora, para deixar bem claro, eu coloquei o reino de Deus como um local, mas para que não haja mal entendimento, o reino de Deus é um estado de consciência, onde nós sentimos a presença do divino em tudo.
Ou seja, nós estamos sintonizados com o divino de forma plena, em ressonância. Nós estamos longe, né, de assim estarmos. Kardec colocou: sabei ainda que nem sempre é o mal o que vos parece sê-lo. Frequentemente, dos que considerais o mal, sairá um bem maior. Quase nunca compreendeis isso, porque só atentais no momento presente ou na vossa própria pessoa. Na verdade, nós não sabemos de nada sobre o nosso futuro. Nós escolhemos nossos caminhos às cegas. Nós podemos, com a consciência ampliada, desenvolvida pelos nossos estudos, com o nosso poder pessoal ampliado, pelo nosso esforço de reforma íntima, pelo nosso esforço de ajudar o próximo, fazer boas escolhas e com isso chegarmos ao reino de Deus de uma forma rápida. Mas nós escolhemos a cega, porque nós, na verdade, não sabemos se o caminho que nós escolhemos é o melhor caminho. Por isso, nós não podemos também nos lamentarmos das escolhas que nós fazemos ou do que nos acontece, porque nós não sabemos de nada sobre o nosso futuro. Então, é muito comum algo de ruim acontece e nós nos lamentarmos. Ou algo de bom acontece e nós ficarmos felizes. Que bom. Só que nós temos, isso é normal, só que nós temos que ter a consciência que às vezes algo que nós julgamos ser ruim, nós vemos lá na frente que foi bom. O ano passado, a minha enteada, ela comprou um iPhone um novo, e ela estava andando na Angélica, na Avenida Angélica, aqui perto de onde eu moro, na calçada, passou um rapaz de bicicleta descendo a Angélica e levou o iPhone dela. A menina chorou, ficou, né, triste, amargurada, né, porque ela fazia um mês que ela estava com aquele celular. Só que ela tinha seguro, né, acionou o seguro e 15 dias depois pegou um celular novo. Só que um detalhe, o celular que roubaram, ela tinha deixado cair, a tela trincou. Ela ia ter que trocar a tela do celular novo do iPhone. O que o ladrão levou estava com a tela trincada. O que o seguro pagou, ela comprou um outro sem ter a tela trincada. Ou seja, ela ficou uns 15 dias sem celular. Aquilo que ela pensou que foi horrível, que ela ficou triste, para ela foi melhor, porque ela pegou um celular novo. E se ela tivesse que trocar aquela tela, sei lá quanto tempo ela ia conseguir arrumar o dinheiro e o tempo para trocar a tela. Deu um exemplo bobo, mas isso acontece conosco o tempo todo. Acontece algo, nós julgamos ruim, e na verdade aquilo foi para nosso aprimoramento, foi para nosso refinamento. Acontece o contrário também. Às vezes acontece algo de bom, que nós julgamos que foi uma coisa boa. Depois de 6 meses, 1 ano, 2, a gente percebe que aquilo não foi tão bom. Mas, de novo, a colheita foi por nossos méritos ou deméritos. Mas acho que o grande ponto dessa frase de Allan Kardec é isso. Nós não devemos nos abalarmos. Não é ser insensível, mas nós não devemos nos abalarmos por aquilo que acontece de acordo com o nosso julgamento de bom ou ruim. Porque se nós nos deixarmos abalarmos, isso vai influenciar os nossos julgamentos, o que a gente pensa e sente. Lembrando a terceira bem-aventurança,
Bem-aventurados os mansos, os equilibrados, né? Aqueles que estão em harmonia, porque esses herdarão a terra, viverão bem na matéria. Então, se você... na verdade, é bem-aventurado os mansos, porque esses herdarão a terra. Essa é a bem-aventurança. Porque se você é manso, se você tem equilíbrio, se você está tranquilo, se você não se abala com o que acontece à sua volta, fica mais fácil você pensar e sentir corretamente e tomar as decisões, fazer as escolhas de maneira melhor, escolher os caminhos melhores. Agora, acontece algo ao seu redor, de bom ou de ruim, e nós, vocês, nos deixamos abalarmos. Não estou falando que isso é fácil, isso é uma questão de consciência que temos que trabalharmos, e nós nos abalamos. Provavelmente a gente não vai fazer as melhores escolhas, não vamos fazer os melhores julgamentos. O caminho que nós vamos escolhermos para o reino de Deus não vai ser o melhor. Por isso, quando nós estamos magoados, irritados, tristes com algo, é melhor não decidir nada. Espera passar esse sentimento, esse pensamento, essa emoção para tomar decisão. Por isso, nós não devemos fazer nada no impulso. Desde uma compra até uma palavra dirigida a um chefe, a um parente. Porque se nós fizermos isso de maneira irrefletida, movidos pelo sentimento, o risco de nós fazermos algo de errado, de escolhermos o caminho errado, de fazermos um julgamento errado é muito grande. Porque nós não sabemos de nada sobre o nosso futuro, sobre o nosso destino, porque ele não existe. Nós construímos. Tudo tem a ver com essa lei, causa e efeito. Não existe nada que aconteça por acaso. Tudo causa e efeito. A lei da ação e reação é um caso particular da causa e efeito. Não existe efeito sem causa. Podemos nós não sabermos. E é comum, quando nós não sabemos a causa, a gente pôr culpa em Deus, no diabo. Comum. Deus quis assim. Deus não quer nada. Fala, Carlos. Liga o microfone. Opa, desculpa, Luiz, aqui até achar o microfone aqui. Não sei se foi com você que eu já perguntei isso, mas o encontro do efeito da escolha de duas pessoas não seria uma coincidência? Não sei se você entendeu. Não. Você fez uma causa, eu também fiz uma causa que cruzou. Isso não é uma coincidência? Não. A ação dos dois espíritos levou ao encontro, mas o efeito do encontro foi as escolhas que os dois espíritos fizeram no momento anterior. É tudo causa e efeito. Um avião cai com 300 passageiros a bordo. Causa e efeito. Não foi porque foi um resgate coletivo. Não foi para que o divino, a espiritualidade, reuniu todos eles, todos os espíritos, para purgar, né, resgatar problemas em reencarnações passadas. Então vamos pôr todo mundo junto, assim, resgata todo. Nada disso. Não existe esse negócio de causa e efeito, de resgate. Existe causa e efeito. As pessoas, os espíritos, escolhem os seus momentos. Se dois espíritos, em momentos diferentes, fazem escolhas, produzem efeitos, esses efeitos podem ser similares num ponto futuro, e esses espíritos vão se encontrar. Mas não foi coincidência.
A coincidência que nós colocamos é a nossa ignorância das causas. A coincidência, a ignorância das causas. E aí a gente põe culpa, né, no divino, no diabo, na espiritualidade. Não, causa e efeito. As leis estão postas. Nós temos que nos harmonizarmos com essas leis. E aí a vida segue. Almas gêmeas. Está na doutrina, não existe almas gêmeas. Existem espíritos que vibram em frequências próximas que quando se encontram, vivem de maneira harmônica. Mas, mesmo que você encontre um espírito que você quer companheiro de jornada de 30, 40, 50, 60 anos, isso não significa que ele era o único que ia te fazer feliz por todo aquele tempo. Existem N outros encarnados neste plano, nesse momento, que poderiam te fazer tão feliz quanto você está feliz com aquele companheiro naquele instante. Uma questão de escolha e de experiências que resolvemos compartilhar. A doutrina diz isso e é fato. Eu penso assim também, eu concordo com Kardec. Na verdade, quando dois espíritos se unem, não foi por coincidência. Foi porque eles fizeram diversas escolhas e essas escolhas criou um efeito que fez com que os dois se unissem lá na frente. Que é o que acontece também com a queda, por exemplo, de um avião. N espíritos fazem N escolhas, N julgamentos, né? Escolhem as suas estradas para o reino de Deus. Só que existe um encontro dessas estradas num ponto futuro, que pode ser um avião caindo, que vai servir de experiência para todos os espíritos que estão naquela situação. Mas tudo é causa e efeito. Então não adianta, como eu coloquei, procurar culpa no divino ou no diabo. Causa e efeito, nossas escolhas. E as nossas escolhas que faz com que nós possamos evoluir por esses diferentes planos de evolutivos colocado no Livro dos Espíritos e também explicado com mais detalhes em outros livros da doutrina, como por exemplo Céu e Inferno. Na verdade, nós temos que imaginarmos que existem N planos de existência que o espírito pode existir e que o espírito, de acordo com a sua consciência, ele consegue passear entre esses planos. Nós, quando encarnados, não estamos presos só nesse plano. Quando nós dormimos, nós conseguimos avançar planos astrais. Só que o plano astral também tem níveis existenciais. Mas nós só conseguimos subir esses níveis, essa forma de pensar é interessante. Quando nós temos consciência para isso, é como se fosse um balão. Quanto mais leve da matéria densa desse plano nós estivermos, mais nós conseguimos flutuar e subir no plano astral. Ou seja, quanto menos vinculado ao plano físico, mais longe eu consigo ir no plano astral, até o plano mental. E fazendo referência aqui, seria as classes espirituais. Quanto mais regenerado o meu espírito está, mais próximo dos planos regenerados eu fico. Então, no plano astral, quanto mais vinculado o espírito tiver à matéria, mais no plano baixo astral ele está. E você não consegue ir adiante, porque você é denso ainda.
Já os espíritos mais elevados, que têm uma consciência maior, eles conseguem subir no plano astral, mas conseguem também descer por livre-arbítrio. E são esses espíritos bons que nós devemos sempre procurar orientação, sempre procurar a sintonia. Porque como tanto nós como eles não estamos presos a um plano consciencial, nós flutuamos por entre os planos, eles conseguem descer planos e nos ajudar. Nós é que não conseguimos subir a planos que nós não estamos preparados. É como uma roupa. Nós temos que construir, preparar a nossa roupa, o nosso corpo astral, com a matéria do plano que nós estamos, para conseguirmos nos elevarmos. Bem, eu não vou entrar em detalhes, mas o que eu quero dizer é isso. É que nós precisamos nos refinarmos em espírito para que possamos ter uma consciência maior e nos livrarmos dos julgamentos. A salvação vem pela fé. Esse é um outro ponto, né? Paulo dizia isso. A doutrina de Paulo diz: a salvação vem pela fé. De novo, mal interpretado. Da mesma forma que ele foi mal interpretado com a relação da predestinação, a salvação pela fé também ele foi mal interpretado, porque dizem que os cristãos, né? Se você tem fé, você está salvo. Ou seja, se você acredita nos ensinamentos de Jesus, quando o navio comandado por Jesus passar à sua frente, basta você adentrar. Você já está com, não precisa do ticket, você já está com o seu ingresso garantido. Basta ter fé. Isso é em Efésios. Já Tiago, que foi um outro apóstolo, um Tiago maior, colocava assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Ou seja, o Tiago colocava que eu preciso comprar o meu ticket. Eu preciso me refinar, eu preciso me reformar, eu preciso servir o próximo. Então, na verdade, o que eu preciso para me salvar? Para me eleger, para ser eleito, para comprar o ticket para poder entrar nesse navio que vai me conduzir até o reino de Deus. Na verdade, você precisa das duas coisas. Você precisa da fé e das obras. E o que Paulo colocou é que nós precisamos ter a fé. Porque só com obras, sem a fé, eu não consigo comprar o ticket. Porque se eu não tenho a fé, as minhas obras não necessariamente vão ser boas. Agora, com a fé no divino, com a fé em Jesus, com certeza eu garanto que as minhas obras vão ser boas. A fé é uma coisa que nós construímos, não é uma coisa que eu conquisto, que eu ganho. Eu preciso construir a fé. Jesus disse, né, que se nós construímos a nossa casa no solo movediço, no solo baseado em areia, vai vir a chuva, vai vir o vento e vai destruir essa casa. Então, eu preciso construir a minha casa, o meu eu, em solo firme. A construção da minha casa tem que ser feita, então, em colunas em solo firme. Essas colunas que vão garantir a sustentação da minha casa, do meu eu, é a fé. Eu preciso construir a minha fé. E ela começa na confiança que eu devo ter no divino. A confiança cega, num primeiro momento, mas depois, com a expansão da consciência, a fé vira raciocinada. A confiança é o que eu tenho que ter, então, para construir os alicerces da minha casa. A confiança, ter a consciência que a confiança do divino é o que eu preciso ter. Ou seja, que tudo aquilo que me acontece de bom ou de ruim, no meu julgamento, é mérito ou demérito meu. E que, de uma forma ou de outra, isso é para o aprimoramento do meu espírito. Tudo aquilo que me acontece de bom ou ruim é para aprimoramento do meu espírito e é por meu mérito ou demérito. Se eu tenho essa confiança no divino,
Eu crio colunas bem alicerçadas para a minha casa. E aí eu construo essas colunas através do acreditar. E o acreditar tem a ver com a fé raciocinada. Aí, através dos estudos, dos vídeos, das reflexões, que nós vamos construir uma fé forte, embasada. As colunas da minha casa vão estar fortalecidas. Então, eu preciso da fé e preciso das obras, para que eu consiga comprar um ticket que vai me permitir entrar no reino de Deus. Com isso, a gente tem essa consciência que para entrar na barca comandada por Jesus, eu não preciso ter uma religião em específico, eu não preciso que alguém me patrocine ou que sirva de intermediário. Eu posso fazer isso, né? Religião é para religar, reatar, criar pontes. E por isso eu não devo julgar que uma religião é melhor que outras, porque todas elas pregam o melhor para cada um de nós. Então, cada um de nós escolhemos as nossas religiões, os nossos caminhos, de acordo com a consciência que temos. São nossas escolhas. São nossas escolhas. A fé que nós temos no divino, a compreensão, a consciência do divino, com as nossas escolhas, com as nossas opções, com os nossos trabalhos. Então, eu termino, né, colocando esse slide aí. Por que me persegues? Pega a minha mão e me siga. Foi quem disse isso e para quem? Jesus, né, disse isso para Paulo, quando ele foi convertido. É o convite que Jesus faz para nós entrarmos na barca. Nós o sigamos. A porta é estreita, ou seja, nós precisamos nos prepararmos para passar por essa porta, para entrar nesse navio, nessa barca, porque é difícil, dá trabalho. Mas é o trabalho que nós precisamos para a glória de Deus. É isso. Fica então a reflexão que nós precisamos comprar o nosso ticket para entrarmos na barca que vai levar ao reino de Deus. E esse ticket, né, nós é que temos nos capacitado através da reforma íntima, através do servir ao próximo, através dos estudos. É isso. Uma boa semana para vocês, que tenhamos muita saúde para passar por esse momento difícil. Que assim seja.